Estou gravando. Vamos aguardar um pouquinho. Vou abrindo, então, nosso arquivo, tá? Para a gente começar a trabalhar, então. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a tela. Olá, pessoal, boa noite. O conteúdo da nossa aula hoje, então, de entomologia é morfologia, anatomia e fisiologia dos insetos e os aspectos da biologia relacionados com os caracteres adaptativos, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre as formas, né? Sobre como então se apresenta essa anatomia e como funciona também alguns tipos de órgãos aí desses insetos, tá? Bom, pessoal, hoje eu sei que é sexta-feira, né? Complicado aí muitos estão cansados também, não vão poder assistir a aula de hoje, tá? Mas continua gravada, vai lá para a plataforma para vocês, tá bom? Assistam depois. Conteúdo vai também uma atividade, não se esqueçam, por favor, da atividade, que é relacionada a quem está na IAD, tá? E que então vocês vão ter que efetivar, quem não assistir a aula presencial, vai ter que efetivar essas atividades para que possa receber a presença para a semana toda, tá, gente? Eu não fico anexando atividade para cada aula, porque às vezes eu fecho o conteúdo só no final da semana, tá? Então, eu dou uma atividade só relacionada, então, aos conteúdos que a gente fez durante a semana, ok? Bom, então vamos lá. A primeira anatomia, né, e característica e funcionalidade que a gente vai ver aqui é do sistema nervoso. Gente, só um pouquinho, eu vou interromper aqui, que eu tô achando que o meu slide tá errado, tá? Só um pouquinho, eu acho que na hora que eu... É esse aqui, ó. Não, acho que é esse mesmo. Deixa eu ver esse outro, tá, gente? Não sei por que... Tá. Ok. Só fechava os dois aqui. É isso mesmo. Então, vamos lá de novo. Só um pouquinho, tá, gente? Eu fiquei com medo de não aparecer a imagem, tá? Então, vou compartilhar novamente aqui o nosso... Subir. Pronto. Agora sim. Então, a primeira coisa que a gente vai dar uma olhadinha é como está organizado esse sistema nervoso dos insetos, ok? Então, é naquele plano que a gente estudou na outra disciplina, né? Que é a Zoologia dos Invertebrados 2, então, em que a gente olhava mais esses animais aí mais macroscópicos também, né? Aqui, então, tem um esqueminha desse inseto, tá? E mostrando, então, todas essas regiões aí corporais e mostrando também os órgãos, tá? Tá mais aqui em cinza claro, esse é o sistema nervoso, e é um sistema nervoso central de um inseto que tem o cerebelo aí posicionado um pouco acima do esôfago, né? Então, a gente tem esse cérebro principal, esse gânglio cerebral aí principal dorsal, né? E superior aí posicionado na cabeça, tá? E que ele é o quê? Ele se conecta, então, a partir daqui, ele faz, então, circunda todo o aparelho aí do esôfago, né? Então, a gente fala que ele é esofágico. Então, ele forma um anel em torno do esôfago, né? E se conecta, então, depois de feito esse anel, se conecta a um gânglio, então, subesofágico, isso é, que está na parte ventral, tá? A partir desse gânglio subesofágico que está
na região ventral, aí sim, então, ele vai passar, então, esse cordão nervoso por conectivos, então, tá? Esse tubo segue, então, ventralmente e todos esses gânglios aí que a gente vai encontrar ao longo da parte ventral, eles vão estar interligados por este cordão nervoso, tá? Então, o cérebro dorsal, né, lá na cabeça, irradia, então, um cordão que circunda o esôfago e se conecta novamente a um gânglio subesofágico. Segue um cordão novamente ao longo, né, da parte ventral e cada metâmero aí vai possuir os seus gânglios e esse cordão vai se conectando. Olha, aqui a gente vê que existem vários gânglios, então, olha, distribuídos ao longo do corpo desse inseto, tá? E a partir daí, é lógico, vai haver as ramificações desse sistema nervoso, né? Para suprir, então, todas as partes corporais, tá? Aqui, a princípio, esse cérebro principal está interconectados, então, a olhos, a antenas, né? Que são essas partes sensoriais mais próximas ali, tá? E depois que, então, ele corre subesofágico, aí ele vai, então, se conectar também, ó, se ramificar para os apêndices, né? Aqui nós temos ele se ramificando para toda a parte do abdômen, então inerva órgãos, inerva, então, também toda essa musculatura se conecta com tudo, o corpo como um todo, tá? Aqui, olha, mostrando o sistema nervoso, que o cérebro, então, se divide em protocérebro, né? Então, a gente tem um cérebro principal ou primeiro, tá? Que a gente tem aqui, essas duas camadas aqui, e logo depois, olha, e aqui já está até falando que esse principal que está mais próximo ali, ó, de olhos e ocelos, então, é a partir daqui que vai, então, se conectar, então, esses lobos com o lóbulo óptico, né, com os olhos e antenas por aqui, tá? Desculpa, antenas já é o deuterocérebro, que é aqui, olha, um pouquinho abaixo, então, desse protocérebro, tá? E depois, olha, o deuterocérebro inerva antenas e o tritocérebro que vai inervar, então, o lábio. Isso é, o lábio é lá na região da boca, tá, gente? Como se fosse lábios, então, são estruturas que ajudam ali, permeiam a boca, né, para poder, então, se alimentar, segurar todo o alimento e manter naquela cavidade, tá? O gânglio subesofágico, então, que depois, né, vai realmente circundar aqui, circunda o esôfago e depois se conecta, então, olha, com outro nervo para chegar num outro gânglio, então, tá? Aqui também nós temos, ó, nessa figura aqui, que vocês podem ver que esse gânglio subesofágico também vai inervar partes bucais, então, desse animal e principalmente glândulas salivares. Aqui, olha, sistema nervoso, fala a princípio que, né, segue aquele mesmo plano nervoso de um anelidiano, né, que nada mais é que seguir o cordão nervoso ventral, tá, gente? Na parte, então, nós ainda, até agora, temos, então, esse sistema nervoso correndo, então, na parte ventral do corpo do animal, tá? Sempre conectando, né, o cérebro principal, ó, circundando, então, o esôfago, né, que vai aqui, circunda e se liga, então, nesses gânglios subesofagianos. Pois temos mais outros, olha, quantos
números aqui, ó, está falando, ó, só no tórax existem 3 gânglios principais, olha, né? Que geralmente isso vai irradiar para todos os apêndices também locomotores, né? Como depois vocês podem ver que esses abdominais, né, está dividido, e aqui nós temos, então, 6 gânglios, então, para suprir, então, esse sistema nervoso do abdômen, então, tá? Aqui mostrando, né, de uma outra forma também, olha, tubo nervoso ventral apresenta gânglios segmentares, isso é, esses gânglios estão distribuídos conforme o segmento corporal. A gente, se você for comparar alguns tipos de insetos, né, você vai ver que a parte torácica é bem menor do que a parte abdominal. Então, aí vai depender muito, tá? De como a gente vai ter, então, o posicionamento desses gânglios, dependendo do inseto que a gente tá olhando, tá? Temos até mesmo, olha só, a fusão, né, em alguns grupos de insetos que tem, então, esses gânglios, então, fusionados. Isso é, diminui ali, né, existe a junção desses gânglios aqui, principalmente esses gânglios abdominais, né, sendo fundidos, então, já devido também a essa morfologia corporal do inseto, tá? Reprodução. Então, reprodução, existe também hermafroditismo entre os insetos, tá? Mas é mais raro, ele é encontrado principalmente no pulgão branco dos citros, tá? Então, é uma espécie aí bem diferenciada, bonitinha, pequenininha, mas que ela tem essa capacidade, então, do hermafroditismo, isso é, possuir os 2 órgãos aí, então, né? Se reproduzir sozinho. Mas a maioria é dioica, onde nós vamos ter machos e fêmeas, e dependendo, então, da fecundação, então, né? Uma fecundação entre o macho e a fêmea, e ela vai ocorrer internamente, né? Então, o macho vai levar, então, o seu sêmen até a fêmea, né, vai se reproduzir através de uma fecundação interna. Meios de aproximação, né, que existe durante, então, esse momento de reprodução, tá? A atração por meio de sinais que existem entre esses insetos e é bastante específica entre alguns grupos de insetos, tá? Não são todos iguais. Em alguns podem, essa aproximação, né, esse achado do parceiro pode se dar de forma visual, tá? Somente, né, visualizando o parceiro, pode ser por emissão de sons, então vão se reconhecer, né, esses pares através de sons, através de cheiros também, olfativos, né, que são nada mais, nada menos que os feromônios, né, e a bioluminescência, né, que a bioluminescência está bem voltada também a essa aproximação visual, tá? A corte, olha, induzir a receptividade e reconhecimento da espécie. Tudo isso, esses meios de atração, então, existente entre essas espécies, né, entre esses pares, a corte principalmente é para isso, né? Simplesmente para poder se aproximar e se reconhecer como da mesma espécie, né? Para que então ocorra o acasalamento, né? Usualmente a fertilização é interna, então vai haver passagem de material, então, reprodutivo, né? O sêmen do macho para a fêmea, e normalmente ela ocorre internamente ao corpo da fêmea, tá? Temos, então, a partir daí,
Essas fêmeas, então, sendo ovíparas ou vivíparas, tá? Então, nós temos aí elas colocando ovos, e esses ovos, então, no ambiente depois vão eclodir, ou então nós temos ainda até mesmo ovovípera, tá, gente? Temos vivíparas que esse momento aí de reprodução vai passar totalmente dentro da mãe. Temos aí exemplo, algumas moscas que esse desenvolvimento ele se dá dentro do corpo da mãe, que ela então já coloca as larvinhas já fora do ovo, então, em um ambiente que ela já procurou e sabe que aquele ambiente, então, é propício para que a sua larva continue o seu desenvolvimento, tá? Metamorfose, a gente sabe que ocorre na maioria dos insetos, né? Mesmo que ela seja de forma parcial, tá? Nós temos muito poucos insetos que não passam por metamorfose, e uma grande maioria vão passar por uma metamorfose parcial e outras por metamorfose completa, tá? Aí, através dessa metamorfose, né, que é a maioria que passa por ela, seja M, a parcial, né, ou a M, os M-metábolos, ou os holometábolos, tá? Vão passar por transformações externas, mas também internas, tá? E esse inseto vai sofrer essa metamorfose desde a fase do ovo até que ele chegue, então, na sua fase adulta, tá? Muitas espécies são partenogenéticas, né? Então, a gente sabe que existem as abelhas, né? E abelhas aí, elas por si só também reproduzem sem haver uma fecundação, né? Uma fecundação cruzada ali. Não é necessário, então, haver a presença de um macho para que ela, então, produza a sua prole. Então, ela mesmo por si só vai gerar, né? Mas, às vezes, tem essa condição de que todas as que elas geram por partenogênese serão fêmeas, então, né? Dimorfismo sexual, isso existe dimorfa, então, são duas formas existentes, então, entre essas espécies que são iguais, tá? Se eu pego macho e fêmea, então, se eu estou falando já num dimorfismo que ele ocorre sexualmente, é porque eu estou falando que machos e fêmeas vão apresentar, então, diferenças entre si, tá? Diferenças, mas diferenças mínimas que estão relacionadas geralmente a quê? Ao órgão de fecundação, né? De reprodução. Isso as fêmeas vão possuir o ovo positor, né? Que diferencia, então, dos machos que não vai possuir essa estrutura, tá? Formas especiais de reprodução, então a partenogênese entra dentro dessa forma especial, né? Então, existe aí o desenvolvimento de um embrião a partir de um óvulo que não foi fecundado. Não houve a necessidade, então, da fertilização de um macho na fêmea para que ocorresse, então, essa reprodução, né? A formação desses novos da prole. E que a gente já comentou que isso, então, ocorre nas abelhas, tá? Pedogênese barra neotenia, né? Que a gente... Opa, parece que ficou bem fraquinha aqui minha energia, gente, não sei se caiu, acredito que não. Não, tá tudo ok. Tá gravando, tá tudo ok. Então, a pedogênese e a neotenia, o que acontece? A pedogênese é aquele animal que ele acaba, então, conservando a sua forma juvenil. Ai, gente, é a minha bateria, tá? Um segundinho e eu coloco a bateria aqui, eu acabei me esquecendo. Só um pouquinho.
Não acaba, não. Tá pertinho. Puxas.